compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, que é eficaz, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos por ela, Senhor, porque ela nos guia, ela nos direciona. Que possamos meditar nela, Senhor, de dia, de noite. Que possamos, Senhor, ler a tua palavra, Senhor, conversar contigo. Nós te pedimos nesta noite que teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco. Que teu Espírito Santo abra, Senhor, a nossa mente para receber, Senhor, o teu evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Deus, repreende tudo aquilo que tenta nos distrair, Senhor, e não recebermos a tua palavra, Deus. Mas fala conosco, abre os nossos olhos, nosso entendimento. Fala com os meus irmãos, Senhor. Usa aquele que irá, Senhor, ministrar a tua palavra. Que não seja, Senhor, o homem falando, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa ministração, querido, é o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Permita-me trazer para os irmãos uma pequena introdução e um contexto desse Evangelho de Mateus. O autor do livro Mateus, que significa presente de Deus, ele era o outro nome de Levi, o publicano, que deixou tudo para seguir a Cristo. Ele deixou tudo para seguir a Cristo. Era um dos 12 apóstolos de Jesus. E Mateus, em sua própria lista dos 12, ele se denomina como o publicano, demonstrando que Jesus o resgatou, porque ele, como publicano, era um homem que era muito mal visto pelos seus patrícios, porque ele trabalhava para o Império Romano, para César, cobrava imposto além do que era justo, cobrava até mais. Mas Jesus olhou para aquele homem e resgatou esse homem. E hoje nós lemos esse evangelho porque Cristo olhou para ele e disse: siga-me, e viu algo bom no coração de Mateus. Ele é o único dos sinóticos que se refere dessa maneira. Os demais o chamam de Levi. Mas Mateus, com o seu tom judaico, querido, ele inicia o livro, o seu evangelho, com a genealogia de Jesus. Ele vai falar também sobre o nascimento de Cristo, sobre a visita dos reis magos pelaquela criança. Mateus ele vai mencionar também que foi necessário Cristo fugir e ir para o Egito para fugir de uma morte precoce. Mas também depois ele vai dizer que esse mesmo Cristo, ele retornou. Mateus fala também do precursor de Jesus, o Batista, ao qual o próprio Jesus vai dizer que este homem chamado João Batista, ele não houve homem maior do que ele, nascido de mulher. O próprio Jesus fala sobre isso. E João Batista, ele era um homem único, ele era surpreendente na sua aparição pública ali de imediato no deserto, o seu estilo de vida, a sua pregação, a sua mensagem, o seu batismo, a humildade que existia no coração de João Batista. Ele era um homem que tinha nascido de uma mãe estéril, mas Deus fez milagre, fez com que esse homem nascesse, fosse o precursor de Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Ele era um sacerdote por herança. João Batista, ele era um sacerdote por herança, mas seguindo a ordem de Deus, o seu Pai Celestial, ele se tornou um profeta. Ele abandona esse ministério de sacerdote, mas ele entra no ministério de profeta para anunciar e falar sobre Jesus. E depois de passar tanto tempo no deserto, no momento certo, Deus fala ao coração de João Batista e ele começa a falar sobre o reino de Deus, sobre a vinda de Jesus, sobre o Messias, sobre o reino dos céus. E ele fala para as pessoas e ele
no capítulo de número 3, batiza Jesus e cumpre a sua missão. Ele batiza Jesus e cumpre a sua missão. Era necessário, querido, que todas essas coisas acontecessem. O Evangelho de Mateus vai contar também que após Jesus sair das águas do Jordão, do batismo, ele é levado ao deserto, ele é tentado nas suas emoções, ele é tentado na sua parte física, ele é tentado na sua área espiritual, mas Jesus ele vence, sai dali da tentação de Satanás e ele sai cheio do poder do Espírito Santo. E Jesus, esse homem tão humilde, o Messias, ele começa o seu ministério na Galileia. Após sair das águas do Jordão, ele sai cheio do Espírito Santo, cheio do poder, e ele inicia o seu ministério numa cidade chamada Galileia. Galileia. É um nazareno, querido. E para nós que ouvimos isso, parece algo tão simples. Jesus ele era um nazareno, iniciou seu ministério na Galileia. Mas a Galileia ela era um local onde as piores pessoas eram colocadas ali, as pessoas eram desvalorizadas, elas eram colocadas à beira do caminho, e Jesus iniciou seu ministério justamente nesse espaço geográfico onde as pessoas olhavam e não viam perspectiva de vida, elas não viam perspectiva de uma esperança maior, elas apenas esperavam a Cristo Jesus. E Jesus, ele inicia justamente o seu ministério neste lugar. Amém, queridos? E ele vai continuar o Evangelho de Mateus falando sobre o início do seu ministério e como ele recruta os seus discípulos. Ele recruta os discípulos, ele começa a falar sobre o sermão da montanha, o sermão do monte, ou as bem-aventuranças, como alguns irmãos conhecem. Nessas bem-aventuranças ele vai ensinar a multidão, e o que é interessante, querido, é que ele inicia falando para as multidões, mas ele também ensina os seus discípulos estão inseridos nesse contexto, e ele começa a ensinar os discípulos sobre as coisas da vida. Os discípulos que viviam ali, ouvindo os sacerdotes, ouvindo as pessoas que pregavam nas sinagogas, ouvindo sobre o rei, e de repente aparece esse homem chamado Jesus e começa a falar coisas que ele nunca tinha ouvido antes, coisas maravilhosas, coisas da nossa vida cotidiana, da vida comum do lar, e ele começa a falar que nós devemos ser sal e luz aqui nesta terra, o sal que preserva, o sal que dá sabor, o sal que preserva o ensino, a pregação, a cura, as coisas de Deus. Ele começa a falar a respeito da lei, a respeito da ira, como nós devemos nos portar. Ele fala a respeito do adultério, vai falando a respeito do divórcio. Tudo Jesus fala e ensina a multidão e ensina os seus discípulos. Ele fala sobre as preocupações que nós não devemos nos preocupar. E no capítulo de número 7, esse sermão ele é encerrado com os 2 fundamentos, onde ele ensina que nós como igreja precisamos estar fundamentados na rocha que é Cristo e não na areia, porque quando as intempéries da vida vierem, querido, as dificuldades, as preocupações, nós não iremos nos abalar, porque a nossa fundamentação está baseada em Cristo Jesus. E é muito importante isso. Ele fala, ele ensina, ele cura, ele liberta, e ele termina as bem-aventuranças dizendo justamente isso, que nós devemos nos fundamentar na rocha que é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E eu quero tratar 3 pontos com a igreja nesta noite, neste sermão. E o primeiro ponto é o olhar de Jesus é compreensivo. O olhar de Jesus, ele é compreensivo. No verso de número 38 de Mateus capítulo 9, Jesus ele vai dizer assim, verso 37: Então Jesus disse aos discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Algumas versões da Bíblia vai dizer: rogai, pois, ao Senhor da seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Essa palavra rogai
ela vem da palavra grega deomai, que significa suplicar, implorar, orar, se humilhar. Veja bem, querido, o olhar de Jesus, desde o momento em que ele sai ali das águas do Jordão, ele é tentado, ele inicia o seu ministério, ele olha os corações das pessoas, ele vê a necessidade das pessoas, ele olha muito mais além do que as próprias pessoas enxergam sobre elas mesmas, porque Deus, Jesus, Ele sabe muito mais sobre mim, muito mais sobre você do que nós mesmos, meus irmãos. Ele sabe muito mais de mim do que eu mesmo sei de mim. Ele sabe aquilo que eu necessito, Ele sabe aquilo que eu preciso, Ele sabe. Então Ele veio ensinando, falando, olhando para as pessoas, mas o olhar de Jesus, Ele era um olhar compreensivo. Ele era um olhar que ele compreendia as fraquezas daquelas pessoas, e ainda hoje o olhar de Jesus, ele é um olhar que compreende a minha e a sua fraqueza, ele compreende aquilo que nós precisamos, ele não olha com um olhar robusto, com um olhar de alvidez, ele não olha, ele olha as nossas dores, ele sabe do que precisamos, ele sabe da ajuda que nós necessitamos, ele sabe de tudo, querido, ele compreende as pessoas, e ele jamais menospreza a escuridão de um coração perdido. Ele jamais menospreza. É por isso que ele diz aos discípulos, veja bem, ele ensina as bem-aventuranças, ele vai ensinando e curando, e depois Cristo Jesus reúne os discípulos e fala: rogai, pois, ao Senhor, peçam ao Senhor, orem ao Senhor, para que apareçam pessoas com um olhar compassivo, com um olhar de compaixão. Ore ao Senhor para que apareçam pessoas que se preocupem com o casamento, que se preocupem com a família, que se preocupem com a genuidade da igreja, que se preocupem com um coração sincero, honesto. Orem, peçam ao Senhor, peçam ao Senhor. Isso é a preocupação de Jesus depois que ele vê tudo que ele viu, querido. Depois dele olhar todas as pessoas que passaram por ele, depois dele curar as pessoas, libertar as pessoas, ele reúne os discípulos e diz: peçam ao Senhor, porque o olhar de Jesus para essas multidões, ele era um olhar de compaixão, era um olhar de zelo, de cuidado. Por isso ele pedia que rogassem a Deus, e pedissem e se humilhassem. Quando nós oramos de uma maneira de suplicar ao Senhor, é como o salmista quando ora. Ele ora como se as entranhas dele estivessem já se quebrando todas, já que se fosse o limite, o máximo, e dissesse: Senhor, me ajuda. Tragam pessoas que se preocupam com esse povo, com essa nação. Tragam pessoas que se preocupam com a família, querido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque cada um de vocês tem um valor imenso diante de Deus. Tem um valor imenso diante de Deus. Nós temos o momento da generosidade, das ofertas, dos dízimos. O que seria da igreja, querido, se não fosse eu e você? Jesus, ele tem um único objetivo: alcançar o meu e o seu coração. Alcançar o meu e o seu coração. Ele poderia fazer tudo de uma vez só, mas ele conta com cada um de nós, querido, para anunciar o Evangelho e para se preocupar e ter um olhar compassivo com os irmãos. Tem um olhar compassivo para com os irmãos. A família, querido, ela é toda esquecida pela sociedade, e nós, como igreja do Senhor, precisamos orar, não somente pela nossa família, mas orar pela família da terra, pelas famílias que estão vivendo ao nosso redor, em nome de Jesus. E Jesus, ele se torna um exemplo para os seus discípulos, ele se torna um exemplo. Porque antes de enviar os discípulos, que é a continuação do Evangelho, no capítulo de número 10, ele vai enviar os 12 discípulos, ele vai enviar os seus discípulos para fazer a mesma coisa, para curar, para ensinar, para orar. E o Evangelho e o ministério de Jesus, ele era baseado em 3 grandes fundamentos: o ensino, a pregação e a cura. O ensino, a pregação e a cura. E essas atividades que os discípulos olhavam para Cristo Jesus, falava que Jesus, ele não somente ensinava, mas que ele trabalhava, ele colocava em prática aquilo que o Pai revelava para ele. Ele ensinava, mas ele ia lá também e fazia. Ele mostrava aos discípulos como é que era. E numa certa ocasião, Jesus, ele ensina esses discípulos a orar.
Os discípulos olham para Jesus, veem ele orando e eles pedem para Cristo Jesus ensinar eles a orar. Ele fala: mestre, nos ensina a orar, já que só ora, sai para orar, nos ensina a orar. E a oração, querido, a oração da palavra grega proseuche, ela regava toda a vida do povo de Deus, e ela rega toda a vida do povo de Deus ainda hoje, ainda hoje. Se nós oramos, o Espírito se move. Se nós oramos, Deus, Ele se move. Deus, Ele faz acontecer. Porque Jesus, Ele ensina os discípulos a orar, não somente para eles terem um momento de oração, mas para eles terem uma vida de oração a Deus o Pai. Uma vida de oração. É orar sem cessar, querido. O apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo de número 6. No verso de número 18, porque as orações que Jesus ele ensina a seus discípulos e nos ensina não são orações com repetições automáticas, querido, mas são palavras sinceras que alcançam o coração de Deus, que alcançam o coração de Deus. O olhar de Jesus para a nossa vida é para que nós possamos ter esse momento de oração, de conversa com o Pai. Efésios 6, verso de número a partir do verso de número 14, vai dizer assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segundo sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No verso 18, orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por todos os santos. Ele pede para que nós oremos em todo tempo, querido, em todas as ocasiões. Não é somente um momento de oração. Não, vou separar minha noite aqui para ir orar, é todo tempo, querido. É eu indo para o trabalho orando, é eu indo para a faculdade orando, é eu vindo para a igreja orando, é eu pregando orando, é você sentado orando, é em todo tempo, é em todo tempo. Você que aceitou a Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em você, você tem Deus habitando no seu coração, o seu amigo fiel. Então converse com Ele, fale com Ele: Senhor, está certo isso, é assim que o Senhor quer que eu faça, me dá uma visão, Senhor, abre os meus olhos, que eu não perca as oportunidades que o Senhor venha trazer para a minha vida, Senhor. Fala comigo, me dá uma direção, me ajuda. Deus irá se mostrar, querido, aquelas pessoas que oram e intercedem incessantemente. Precisamos orar, querido, precisamos orar. A preocupação de Jesus no Evangelho de Mateus para seus discípulos era justamente isso, porque ele via a necessidade do povo. Ia chegar um dia que Jesus ia subir, o Espírito ia descer e os apóstolos ficariam. E ele fala para os discípulos: peçam ao Senhor, conversem com Deus, falem com Deus, para que eles possam trazer pessoas com um coração tão amável, com um coração tão aberto, querido, tão aberto. Nós precisamos de pessoas que tenham um coração, querido, bondoso, um coração que ama cuidar das pessoas. E não precisa, querido, você pregar para ela, não precisa você estar no pé, basta você orar por ela, falar com ela, conversar com ela. O Evangelho de Cristo, ele é muito simples: um aperto de mão, um abraço, anunciar o Evangelho de Deus, falar com ela sobre Jesus. Oportunamente, Paulo, esse homem que escreveu a carta de Efésios, ele era um homem que pregava o Evangelho, em tempo e em fora de tempo. Em toda ocasião, Paulo pregava o Evangelho. Sabe o que é interessante? No verso de número 19, ele vai dizer assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. O que eu entendo com isso, querido, é que para nós evangelizarmos e anunciarmos a palavra de Deus, nós precisamos de oração, de oração. A dependência de Deus
Paulo entendia essa dependência. Ele entendia que tudo o que ele fazia não vinha dele, vinha do próprio Senhor, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. Precisamos orar. A colheita, ela sempre é precedida de oração, de oração. Precisamos orar para que pessoas com o coração disponíveis venham e digam assim: olha, eu quero abrir um GC para as prostitutas, eu quero abrir um GC para as pessoas que estão pedindo dinheiro, eu quero abrir um GC lá no meu trabalho, lá na minha empresa, eu quero abrir um GC para cuidar dos jovens, eu quero abrir um GC para cuidar das senhoras. Nós precisamos orar para que pessoas apareçam e digam: olha, eu quero abrir a minha casa para a palavra de Deus entrar, para as reuniões acontecerem semanalmente. Eu quero orar para que a minha casa seja abençoada com a palavra de Deus sendo compartilhada. Oração, querido. Peçam ao Senhor que essas pessoas apareçam, porque a seara ela é grande. A seara ela é grande, querido. A preocupação de Jesus era porque ele olhava para as pessoas e as pessoas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, que não têm pastor. Quantas igrejas, querido, quantas igrejas grandes, que você entra e não ouve um versículo da Bíblia. Quantos pastores que apenas pelo título está falando do Evangelho, mas não cuida, não ama, não ora. Eu tenho uma palavra no meu coração, querido, que Deus, Ele vai devolver esses lugares a corações genuínos que pregam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, que falem de Jesus, que peguem a Bíblia, querido, que peguem a Bíblia e falem da palavra de Deus. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando e precisamos de pessoas que preguem a palavra de Deus, pessoas que olhem para o próximo e digam assim: meu Deus, o que você precisa? Deixa eu orar por você. Não, mas eu preciso de um alimento, Tiago, eu estou com fome. Amém? Está aqui, meu irmão. A igreja de Atos dos Apóstolos, eu comentei logo pela manhã, o pastor Lucinho, ele lançou uma camisa muito interessante, e para alguns também muito engraçada, porque ele lançou a camisa Atos 29, aí um monte de gente coloca lá na internet, lá, heresia, nem tem capítulo 29 em Atos, pastor Lucinho está louco, não sei o que, querido, o modelo de igreja que nós seguimos é a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Atos tem 28 capítulos e nós somos a continuação dessa igreja de Atos, uma igreja que persevera na oração, persevera na comunhão, persevera no partir do pão, querido. Oh, aleluia! Se é para Jesus, bate mais forte. Aleluia! Glória a Deus. Se nós orarmos, querido, Deus falará aos nossos corações. Se nós orarmos, Deus falará aos nossos corações, querido. O segundo ponto que eu quero trazer para a igreja é a ternura do coração de Jesus, querido. A ternura do coração desse homem que nos constrangeu, que nos salvou, que se entregou por nós. A ternura do coração de Jesus. Abra comigo lá em Mateus, capítulo de número 8, o verso de número 14. Diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ele se levantou e passou a servi-lo. Ela se levantou e passou a servi-lo. Imagine comigo, querido, por alguns momentos, Cristo, o Salvador, o Criador de tudo que existe aqui nessa terra. Ele está caminhando até a casa de Pedro, o apóstolo Pedro. Jesus chega, ele abre a porta, entra nessa casa, ele vai até o quarto onde a sogra de Pedro estava, ele abre a porta e ele olha aquela senhora, acamada e com febre, e lentamente
Jesus toca naquela mulher e ela é curada. A ternura do coração de Jesus, o olhar de Jesus, ele olha aquela mulher e sente compaixão por ela, uma íntima compaixão por aquela mulher que estava enferma, querido. E aquela mulher, ela foi curada. Jesus, ele foi movido de tanta compaixão, querido. E é assim que Cristo nos vê, é assim que Ele nos trata. Jesus, ele tem olhado o sofrimento de alguns irmãos, ele tem olhado a nossa dor, ele tem nos olhado quando nós entramos no nosso quarto, oramos e choramos, querido. Jesus, ele nos olha. Quando Jesus, ele tem um encontro com um homem chamado Natanael, antes mesmo dele se apresentar, ele disse: olha, eu já tinha te visto já, debaixo da figueira, eu já tinha te olhado, eu já sabia quem tu era, eu já sabia o que você estava sentindo e o que você precisava. Jesus, ele faz assim ainda hoje, querido, porque o Jesus, ele tem um coração tão bondoso, tão bondoso. O olhar de Jesus, quando nos encontramos com Ele, nós somos inteiramente transformados e curados das nossas dores, querido. Seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela física, o olhar de Jesus, o coração bondoso dele nos cura ainda hoje, querido, amém? Ele nos cura ainda hoje, ele nos cura. O coração de Jesus, querido, a ternura do coração de Jesus. Abra comigo lá no Evangelho de João, ainda que os irmãos saibam esse texto decorado, mas eu quero ler com você a partir da palavra de Deus. João capítulo 3, verso de número 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, querido, que deu seu Filho unigênito, para que todo, repita comigo em nome de Jesus, todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele usou uma linguagem aqui, querido, para todos, ele não usou a igreja A, B, ele não usou o irmão A, C ou D, ele usou todos. E algo que é muito interessante é que ele vai dizer aqui que Deus amou o mundo. Ele não amou a igreja, ele amou o mundo. Ele não amou a família A, B ou C, ele amou o mundo. O coração de Jesus, querido, o coração de Deus, ele amou o mundo de tal maneira, querido, de tal maneira que ele olhou para mim e para você e disse: você tem valor para mim, eu vou te resgatar das mãos do inferno, eu vou te resgatar das suas dores, dos seus medos, eu vou te resgatar. Mas, querido, o maior ódio que o inferno tem, o maior ódio que Satanás tem, é porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, é porque eu e você nos parecemos com Deus. Essa é a maior imagem. Ele tenta deturpar isso na nossa mente, ele tenta deturpar isso na nossa essência, confundir a nossa sexualidade, ele quer matar a nossa saúde, ele quer nos tirar da centralidade de Deus, ocupando os nossos pensamentos e quem sabe dizendo para alguns: você não tem valor, você não tem mais jeito. Mas Deus amou o mundo, querido, de tal maneira que ele diz assim: você tem valor, você tem valor, você tem valor porque você é como Deus, você se parece com Deus, você carrega a imagem de Deus, a essência de Deus está em você, a essência do Senhor está em você. Você se parece com Deus, querido, e você tem valor diante de Deus, tem valor diante de Deus. Então levante-se, porque já vem a luz. O profeta Isaías, no capítulo 60, no capítulo 1, ele vai dizer: levante-se, refúgia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Amém, querido? A mão bondosa de Deus
poderosa e bondosa está sobre a igreja do Senhor Jesus. Ela está sobre mim e sobre você. Ela está sobre sua casa, sobre sua família. A mão de Deus bondosa está sobre você, querido. Está sobre você, em nome de Jesus. E aqui eu já quero encerrar com você falando sobre esse terceiro ponto, em nome de Jesus. Recebemos o amor que pode nos salvar. Abra comigo lá em Marcos, capítulo de número 10, o verso de número 21. Recebemos o amor que pode nos salvar. Marcos 10, versículo de número 21, vai dizer assim, a partir do verso de número 20: Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor. Preste atenção, querido, nesse texto comigo. Ele é um texto do jovem rico, mas é algo muito interessante que eu, lendo o Evangelho, montando esse sermão, Jesus vai dizer que ele diz assim, ó, e Jesus olhando para ele com amor, com amor. Nesse momento Jesus, ele para na frente desse jovem, ele olha nos olhos do jovem, e ele olha com amor, ele declara o seu amor para aquele jovem, de uma maneira tão graciosa e tão maravilhosa. Aquele jovem, ele era um homem que ele fazia tudo correto, querido. A parábola do jovem rico, você pode ler em Marcos, ele fazia tudo certo. E ele pergunta e ele indaga a Jesus: Jesus, como é que eu posso, o que eu tenho que fazer mais se eu faço tudo correto? Jesus, olhando para ele com amor, disse: só falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Sabe qual a intenção de Cristo Jesus para com este homem, querido? Sabe, não era nem que ele realmente devolvesse tudo, porque a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para aquele homem com amor, assim como ele olha para mim e para você, ele olha com amor. A intenção de Jesus, quando olha para aquele homem, era para que aquele homem, ele não se apegasse aos bens materiais dele, porque é muito favorável para mim e para você, querido, nós orarmos quando tudo está bem, nós orarmos quando a empresa está alcançando limites que nós nem pensávamos. É muito bom nós orarmos, é favorável demais. Nós orarmos quando os nossos filhos estão 100% bem, obedientes, conquistando tudo, dando orgulho aos pais, é muito bom, é muito favorável. É favorável nós orarmos a Deus quando as nossas finanças não estão com problemas, quando nós temos dinheiro no caixa e está tudo certo. Vou orar a Deus e agradecer ao Senhor, é muito favorável. Mas a intenção de Jesus para mim e para você, querido, é que o nosso coração não se apegue aos bens materiais, mas dependa 100% de Jesus, de Deus o Pai, de Deus o Pai. Ele é quem nos proporciona tudo para a nossa vida, querido. Se hoje eu sou bem sucedido é porque Deus me proporcionou e Ele olha a intenção do meu coração. Se há finanças sobrando na minha conta é porque Deus proporcionou e Ele plantou isso no meu coração. Se os meus filhos estão bem é porque Deus fez. Se os meus filhos estão conquistando as coisas é porque Deus fez. Não foi os meus ensinamentos, mas foi Deus, o Espírito Santo que o conduziu. É Deus que faz, querido, é o Senhor que faz. O Espírito, Ele guiava a igreja de Atos, era Ele que fazia a igreja se expandir, era Ele que fazia a igreja ser influente, era o Espírito Santo que agia naquele momento, e é por isso que os irmãos perseveravam na comunhão, na oração, porque era o Espírito que fazia, e ainda hoje é o Espírito Santo que faz e atua na minha e na tua vida, em nome de Jesus.
Jesus olhou com amor, querido, e Ele olha para você hoje com esse amor, e Ele pergunta: eu sou tudo para você? Ou o teu carro é mais importante do que eu? Ou a tua casa é mais importante do que eu? Ou o teu trabalho é mais importante do que eu? Eu olho para ti com amor, mas eu sou tudo para você? Eu sou tudo que você tem? Eu sou tudo que o teu coração almeja? Quando você se tranca na porta, no seu quarto, e tranca a porta, é a mim que você busca? Você se apega a estudar cada vez mais, estudar, trabalhar, ganhar, e esquece de quem deu tudo para você. Jesus, Ele olha com esse coração, com esse olhar amoroso, querido, para mim e para você. Ainda que haja, querido, doenças, ainda que haja dificuldades, Jesus continua sendo o nosso Senhor. Ainda que haja, querido, pastores que não ensinam a palavra de Deus, Ele continua sendo o nosso bom pastor, porque é Jesus que é o nosso pastor. É Jesus que nos direciona, é Cristo que nos dá a liberdade, é Cristo que nos proporciona a graça, é Ele que nos levanta pela manhã. Quando as misericórdias de Deus, elas se renovam, querido, pela manhã, é para que nós possamos glorificar a Deus durante o nosso dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. O olhar de Jesus, Ele continua ainda vivo nos dias de hoje, querido, porque este homem, Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém, querido? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus, já glorificando a Deus, porque Ele vive, Ele reina, Ele olha para mim, para você, com esse amor tão maravilhoso, querido, tão maravilhoso. Você tem valor, querido, diante de Deus. Você tem valor diante das pessoas, querido. De que valeria, querido, essa estrutura, o forro, as iluminações, o palco, os microfones, os instrumentos, se você não tivesse aí, ouvindo a palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus, da graça do Senhor Jesus? É o Espírito que atua, querido. Você tem valor diante de Deus. Você tem valor diante de Deus, e Cristo Jesus quer se encontrar com você nessa noite. Cristo Jesus quer se encontrar com você nessa noite. Amém, querido? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, Deus. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor olhou para nós um dia, Deus. Estávamos, Senhor, afastados. Estávamos, meu Deus, em meio, Senhor, às nossas concupiscências carnais. Estávamos, meu Deus, perdidos, mas o Senhor nos transportou para a sua maravilhosa luz e nos fez filhos de Deus, nos fez filhos de Deus, nos fez filhos de Deus. E como somos gratos a Ti, Deus, como somos gratos a Ti, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou, a Tua graça nos renova, e a Tua presença, Senhor, ela nos constrange. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, adore a Deus em nome de Jesus. Posso ouvir o som